Como evitar bloqueios de conta no Google Ads? Se você tem medo de tomar bloqueio, e você deveria ter esse medo, porque dependendo do nível de gravidade do bloqueio, às vezes você não consegue criar uma nova conta com o seu nome, independente de se você já tomou bloqueio ou não na vida, assiste esse vídeo até o final, porque ele vai te ajudar aí a reduzir muito as suas chances de tomar um bloqueio de conta com as suas campanhas. Fala galera, Diogo Shiroma aqui, e nesse vídeo eu vou te passar aí 7 dicas para você reduzir muito as suas chances de tomar bloqueio de conta no Google Ads. E eu digo reduzir muito porque é impossível você anunciar e eu falar para você que você não vai ter risco. Você sempre vai ter um risco, nem que seja mínimo, né, de tomar um bloqueio, mesmo que você siga aí todas as regras do Google. Mas fica aí até o final porque a última dica, ela é a mais importante de todas. É uma coisa aí que tem feito muita gente tomar bloqueio ultimamente e eu vou mostrar aí na tela do meu computador um passo a passo como você pode executar essa última dica e evitar que você tenha aí problemas futuros com suspensão na sua conta Google Ads. Beleza? Então fica aí até o final porque a última dica vai valer muito a pena e pouquíssimas pessoas sabem e tem tido muitos problemas com isso ultimamente. Mas antes de mais nada, já deixa aquele like, se inscreve no canal, porque aqui nesse canal eu vou te passar tudo o que você precisa saber para se tornar um afiliado profissional e viver das suas vendas na internet. Caso você queira também ter um contato mais próximo comigo, todo dia eu abro uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, @DiogoShiroma, e você pode estar lá interagindo comigo e mandando um direct caso você tenha algum problema mais específico, beleza? Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom galera, eu não podia deixar de começar de falar sobre as políticas do Google, né? Você tem que dar uma passar o olho lá, pelo menos, dar uma olhadinha aqui nas políticas do Google que ele fala, só para você ter uma noção. É legal que você leia tudo, mas é claro, dificilmente as pessoas leem tudo, mas pegando pelo menos algumas coisas aqui você já consegue entender bastante sobre as políticas do Google. Então eu vou deixar aqui o link na descrição, dá uma olhadinha nas políticas do Google que pode te ajudar bastante a evitar os bloqueios, beleza? Bom, galera, indo aqui para a segunda dica, é você evitar usar iframe em pre-sell, tá? Para quem não sabe, rapidamente aqui, pre-sell é só uma página que antecede ali a página de vendas. Ela é usada em algumas estratégias e também iframe, para quem não sabe, é um termo aí usado para quando você usa um códigozinho HTML que você coloca aí nas suas páginas que estão no seu domínio para fazer a marcação de cookies, né? Então, às vezes, as pessoas fazem isso daqui, né, de usar iframe em pre-sell para fazer a marcação de cookie de afiliado dela nas pessoas que entram na pre-sell, mas saem antes de entrar na página de vendas. Então o cliente lá entrou, ficou marcado já com o cookie, se ele fizer a compra lá em outro lugar com o produtor direto, ele já vai estar marcado com o cookie do afiliado e o afiliado acaba ganhando a comissão. Então muita gente faz esse tipo de coisa, mas eu não recomendo que faça hoje em dia. Eu vou até aqui deixar nos cards e também na recomendação no vídeo final, que eu falo lá num vídeo sobre a minha experiência com bloqueio de conta no Google Ads, que foi a única vez que eu tomei aqui um bloqueio no Google, que foi porque eu usei justamente iframe em pre-sell. Então não faça isso, não vale a pena o risco. Você pode até ganhar uma vendinha ou mais usando esse tipo de estratégia, mas não é recomendável, não vale a pena ter todo o risco de tomar um bloqueio. Às vezes o bloqueio pode acontecer e pode bloquear aí o seu CPF também, né, o seu nome dentro do Google, e você fica impedido de criar novas contas com seu nome. Então não é legal, não vale a pena o risco, então não faça isso, tá? Hoje em dia eu não recomendo que você faça, evite fazer esse tipo de coisa, beleza? Indo aqui para a terceira dica então, seria de não anunciar para domínios da lista negra do Google. E isso é meio complicado porque eu não sei exatamente se tem como saber, né, os domínios que já foram marcados pelo Google, mas por conhecimento ali popular, a gente sabe aqui, pelo menos dentro do mundo dos afiliados, eu sei, por exemplo, que não pode anunciar para Bripe, nem para Monetize, nem para Clickbank direto, né? Isso provavelmente porque muita gente já infringiu muito as leis do Google e o Google acabou marcando esses domínios aí e deixou dentro ali de uma listinha negra. Então, se você for anunciar para esses domínios diretamente pelo Google, ele vai bloquear, ele vai dar ali algum problema, vai reprovar o seu anúncio e corre o risco sim de tomar bloqueio direto. Então, toma cuidado. Sempre que a gente anuncia para essas plataformas aqui como afiliado, geralmente a gente usa algum bit.ly da vida lá no modelo de acompanhamento e aí acaba passando, mas não pode anunciar para esses domínios aqui diretamente. Então, indo aqui para a dica 4, vem a parte de evitar conteúdos proibidos ou restritos. E aqui entra de novo aquela questão de você dar uma olhadinha aqui nas políticas do Google, que ele vai falar tudo aqui que for proibido ou restrito. Você pode dar uma olhada com mais calma, mais a fundo no link que eu vou deixar aí na descrição. Mas alguns exemplos comuns aqui que eu deixei é de conteúdo sexual, álcool, jogos de azar, saúde e medicamentos, conteúdo político, serviços financeiros, marca registrada. Então,
sempre fica de olho aí se o seu produto não tem alguma dessas coisas aqui. E se tiver, você tem que ter um cuidado extra aí para poder anunciar. Se tiver, às vezes alguns produtos eles mexem com essas coisas, mas existem estratégias que você pode fazer para poder continuar anunciando, tá? Então, a única coisa aqui é que você não pode anunciar diretamente para o produto se ele estiver dentro de um desses conteúdos, porque podem ser conteúdos que vão contra as políticas do Google. Então, ficar de olho nesses temas aqui. Bom, quinta dica aqui é isso aqui, às vezes as pessoas não sabem, mas é evitar induzir a clicar, tá? Você não pode ter lá no anúncio escrito clique aqui, porque o Google ele vai reprovar, mas ele também pode bloquear direto, tá? Então tem que tomar cuidado mesmo. Você não pode escrever uma chamada para ação que chame a pessoa para ela clicar lá. Se você quiser que ela clique, você precisa usar chamadas diferentes, né? Então, visite o meu site, saiba mais, né? Você tem que usar essas chamadas de ação diferentes. Você não pode usar especificamente o clique aqui, porque o Google ele reprova ou bloqueia. Dica 6 seria tomar cuidado com a página destino. Então, algumas coisas aqui que você tem que ficar bastante atento nas páginas que você está mandando a pessoa nos seus anúncios são, por exemplo, página com vírus. Então, existem aí hoje em dia sites online que você pode verificar se o site destino lá está com vírus ou não. Acho que um exemplo, por exemplo, é um virustotal.com, se eu não me engano. Você pode dar uma pesquisada nisso, que eu já ouvi pessoas falando sobre isso. Outros exemplos é pop-up. Para quem não sabe, pop-up é aquela coisa que às vezes você está navegando na página e daí vem uma janela assim do nada você não clicou em nada, mas abriu uma janela aqui na sua cara assim. E então isso é um pop-up. E o Google ele não gosta disso, então você não pode ficar mandando as pessoas para páginas de vendas que tenham pop-ups, porque o Google ele bloqueia. Outro exemplo é redirecionamento. Então existem algumas páginas que as pessoas são redirecionadas automaticamente e o Google também não gosta disso. Então existe, por exemplo, alguns plugins que os produtores usam que chama plugins de Exit Redirect, quando as pessoas elas vão passar o mouse aqui na parte de cima do navegador, que significa que elas querem trocar de aba ou vão fechar aqui a aba do navegador. Às vezes tem alguns plugins que fazem a pessoa ser redirecionada para uma outra página, tá? Então isso é um redirecionamento e o Google ele também não gosta que as páginas de destino tenham esse tipo de coisa, porque atrapalha a experiência do usuário. Outra coisa da página de destino você tem que ficar de olho são as promessas falsas ou fortes demais. Então eu dei alguns exemplos aqui, né? Porque isso é um pouco subjetivo. É difícil você saber, as pessoas têm muita dificuldade em saber o que é uma promessa forte demais, o que é uma promessa fraca ou uma promessa forte. Isso é muito abstrato, né? Então eu dei alguns exemplos. É considerado promessa forte aquilo que não é 100% das pessoas que vão conseguir atingir aquilo, sabe? Então, por exemplo, você vende um curso lá e o curso, ela é um curso para a pessoa emagrecer. E a promessa do curso é isso daqui, por exemplo, emagreça 10 quilos em um mês. Pô, isso é muito forte, né? Porque mesmo se as pessoas elas seguirem ali à risca, né, 100% do curso, seguir direitinho, será que 100% das pessoas elas conseguiriam emagrecer 10 quilos em um mês? Pô, é muito difícil, né? Isso vai depender de muitos outros fatores, depende da genética da pessoa, mesmo que ela siga a risca, ela não vai conseguir aquilo. Então é muito forte essa promessa. Agora, se tivesse escrito na promessa, por exemplo, emagreça com saúde, seria diferente, né? Por quê? Porque todo mundo poderia seguir lá o método e emagrecer com saúde. Isso é totalmente possível. Percebe que ficou muito mais fraco, isso aqui ficou muito mais aberto. É uma promessa muito mais fraca e é uma promessa que passaria tranquilo lá, porque 100% das pessoas elas podem emagrecer com saúde se elas seguirem lá o método à risca. Então tem essa diferença, você tem que ficar de olho. Dei aqui um outro exemplo, né, de emagrecimento, mas tem a parte também de ganhar dinheiro, que é muito comum ter promessas muito fortes. Então ganhe 5 mil reais no primeiro mês com esse método. Pô, é muito forte isso, porque essa questão da pessoa ganhar aquilo vai depender muito de vários fatores. Então o Google não gosta desse tipo de coisa. Pode ser considerado como promessa falsa, promessa forte demais e você pode tomar bloqueio sim. Então, um outro exemplo aqui para ficar mais tranquilo seria você simplesmente uma promessa que seja ganhe dinheiro pela internet. Pô, isso é totalmente possível, né? É muito mais fraco isso aqui e 100% das pessoas podem ganhar dinheiro na internet, mas nem todo mundo vai conseguir ganhar 5 mil no primeiro mês, entende? Percebeu a diferença? É sutil essa diferença, mas com o tempo você vai pegando um pouco mais a manha, mas dá para você entender, acho que ficou um pouco mais claro com esses exemplos, né? Bom, galera, indo aqui para a última dica, então, a que eu falei lá no começo, que é uma das que pouca gente sabe hoje em dia, mas que muita gente agora tem tomado bastante bloqueio por conta disso, é que as pessoas elas ficam acumulando reprovações na conta, tá? Isso também pode dar bloqueio. Às vezes a pessoa ela remove lá uma campanha, só que aquela campanha ela continua rodando.
E com a campanha rodando, o Google ele reprova às vezes os anúncios, às vezes a pessoa recebe aqueles e-mails lá de que algum anúncio foi reprovado, mesmo que aquela campanha já tivesse sido pausada ou removida, só que acumular aquilo ao longo do tempo pode trazer sim bloqueios e tem dado vários bloqueios ultimamente por conta disso. E muita gente não sabe. Para evitar esse tipo de problema, eu trouxe aqui a solução, né? Que é primeiro você olhar lá o gerenciador de políticas. Eu já vou mostrar aqui na tela onde fica, né, essa parte e como você corrige lá seus anúncios reprovados e também a parte de você remover ou pausar na ordem correta os anúncios, tá? Então, sempre que você vai remover ou pausar os anúncios, você precisa fazer nessa ordem, tá? Você precisa primeiro ir lá para as extensões, aí você remove ou pausa, depois você vai para os anúncios, depois grupo de anúncios e por último a campanha. Você não adianta só você remover a campanha, porque ela vai continuar rodando na sua conta e o Google alguma hora pode reprovar algum anúncio lá e depois que você remove lá, não tem mais como você voltar atrás e editar. Então é por isso que tem que tomar cuidado, você não pode simplesmente só remover direto a campanha. Então eu tô aqui numa conta Google Ads que eu tenho minha, e é só para mostrar aqui onde fica o gerenciador de políticas, você vai vir aqui em ferramentas e configurações, e embaixo aqui da aba de configuração, ó, tem gerenciador de políticas. Quando você cair aqui nessa tela, você vai ter todas as reprovações que tem naquela conta sua. Então aqui você pode ver que eu tenho uma reprovação de extensão que está dentro do site Links. A ideia aqui é você corrigir todos os problemas com a política para você limpar a sua conta. Então você vai entrar em uma por uma e ir corrigindo. Lembrando que aqui ele pode aparecer também problemas com política mesmo de campanhas que você já removeu. E se você já removeu a campanha, não tem mais como mudar, tá? Não tem como editar alguma coisa de uma campanha que já foi removida. Por isso que eu digo que você tem que fazer ali na ordem certa e corrigir antes de remover. Depois que você corrigiu, aí sim você pode remover, mas usando aquela ordem que eu mostrei. Bom, galera, eu tô aqui numa campanha que já tá pausada nessa conta, tá? Uma campanha bem antiga que tava aqui e eu peguei aqui só para exemplificar, mas então a ideia seria o quê? Seria você vir aqui primeiro nas extensões, daí você dá uma olhada lá nas extensões e pausa elas. Depois você vai vir aqui nos anúncios, ó. Você pode ver inclusive que aqui nessa campanha tem esse anúncio aqui que está reprovado e essa reprovação aconteceu depois que eu já pausei, tá? Então ela já está pausada, o anúncio aqui pode ver que ele está rodando ainda e por isso que tem uma reprovação aqui que aconteceu depois de eu já ter pausado. Então é isso que eu falo, mesmo depois de ter pausado a campanha, às vezes acontece do Google ele dar essas reprovações e quanto mais você acumula essas reprovações, maiores são as chances do Google bloquear em algum momento a sua conta. Então sempre tem que ficar de olho e corrigindo. Pausou lá as suas extensões, veio aqui nos anúncios, corrija os anúncios que não tiverem aprovados e depois você pausa. Eu não vou pausar agora porque eu vou justamente fazer isso e corrigir daqui a pouco. Mas a ideia seria justamente essa. Pausou extensões, pausou anúncios, aí você vai vir aqui nos grupos de anúncios, vai pausar o grupo de anúncios e só depois de pausar o grupo de anúncios você vai ali a nível de campanha e pausar a campanha em si mesmo. Pode ver ó, que ela tá pausada mesmo aqui e ainda assim tava com aquela reprovação lá no anúncio. Faz isso e cuidado, porque esse acúmulo tem feito muita gente tomar bloqueio na conta e são errinhos básicos, tá? Não é nenhuma reprovação grave, né? Por exemplo, software malicioso ou fraude em sistema que acontece, que pode dar só às vezes umas reprovações ou outra e o Google ele bloqueia direto. Aqui são errinhos básicos mesmo, errinhos a nível de anúncio ali que acontece mesmo, normal. Às vezes você deixou lá a campanha pausada por um tempo e depois de algum tempo o robozinho resolveu passar de novo. Às vezes deu aquela coisa de destino não correspondente ou URL, né, não correspondente, e acaba acumulando muitas dessas reprovações. Isso faz com que o seu histórico dentro do Google acabe ficando cada vez pior. Então, toma cuidado com isso. Fica de olho para não ficar acumulando e faz isso que eu acabei de falar, que você vai reduzir muito as suas chances de tomar bloqueio na sua conta. E se você já tomou um bloqueio de contas no Google Ads, eu vou deixar aqui um vídeo que eu fiz falando sobre a experiência que eu tive com o bloqueio de conta no Google Ads. E lá eu falo um pouco melhor sobre o que você tem que fazer depois que você toma esse bloqueio, beleza? Então dá uma olhadinha lá que tá bem legal também. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa aquele like, poxa, não esquece aqui de fortalecer esse movimento para que eu possa trazer aí muito mais conteúdo de valor para você e poder te ajudar nessa jornada também, beleza? Eu vou ficando por aqui e valeu!